Nós vamos ler os versículos 23 a 28. Em seguida você pode sentar-se para nós ouvirmos a palavra de Deus. Então, Marcos capítulo 2, versículo 23. Vamos ler, está escrito: E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da preposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhe: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem, até do sábado, é Senhor. Oremos. Pai, nós te pedimos, fala aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito ajude-nos a entender o sentido da tua palavra. Nós possamos alcançar entendimento e cumprirmos com justiça, com reverência, mas principalmente com amor as tuas ordenanças, os teus mandamentos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos tem permitido pregar livremente a tua palavra. Ajuda-nos a sermos zelosos com ela. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Nós estávamos falando, desde o início do capítulo 2, a respeito da oposição dos fariseus a Jesus. E nós temos visto a oposição dos judeus que cresce e aumenta os níveis, né? A princípio era uma murmuração nos corações, depois um questionamento aos discípulos, depois um questionamento direto a Jesus, e agora já unindo partidos, os fariseus unindo-se aos discípulos de João. E agora nós vemos que esses fariseus começam a perseguir a Jesus, porque Jesus sai de onde ele estava ensinando. Ele estava num jantar na casa do Mateus, né? E questionado a respeito do jejum. E agora ele sai e passa pelas searas num dia de sábado. E, curiosamente, não havia só Jesus e os discípulos. Os fariseus estavam seguindo. As pessoas estavam observando para ver se podiam acusá-lo. Então, o Evangelho de Marcos vai narrando para nós essa oposição que é crescente. Nessa passagem aqui, ele nos mostra, irmão, Marcos nos mostra qual é o perigo de quando as cerimônias, quando os ritos, quando a liturgia se torna mais importante do que o bem das pessoas. Ele nos mostra que o caráter da lei nunca foi esse. Que na verdade, a bênção de Deus que emana da palavra é para o melhor do seu povo. O que eu quero destacar com vocês aqui é o perigo do legalismo. Nós vamos falar, é claro, de um assunto bem peculiar que é o sábado. Vou aproveitar o ensejo para falar a respeito da heresia a respeito do sábado, da necessidade da guarda do sábado, porque precisa ser ensinado para que nós não venhamos cair na conversa de grupos sabatistas, mais especificamente a igreja adventista, mas não é só ela que guarda sábados. Há outros grupos que guardam sábados, né? Mas eles principalmente são bastante ativistas nisso. E visam sempre os evangélicos. Já viu algum adventista ir fazer visita e pregar na casa de católico? Eu nunca vi. 3 coisas que nunca ninguém viu é enterro de anão, o Roberto Carlos de bermuda, o Roberto Carlos cantor de bermuda, e adventista evangelizando católico. Isso aí, 3 coisas que nunca ninguém viu. Porque o alvo deles é evangelizar evangélicos. Porque eles já estão habituados com sola escritura, então vamos conferir na Bíblia. Não adoram mais os ídolos de pedra, coisa que os católicos ainda praticam. Então eles só chegam com a questão do sábado, né? Então mostram textos, obviamente textos do Antigo Testamento, majoritariamente, e tentam nos convencer de guardar o sábado. Quero falar um pouco disso, mas eu quero frisar para vocês o que, irmãos? Não somente o sábado, qualquer outro legalismo, qualquer outra tradição que nós supervalorizemos em detrimento do amor e do cuidado de Deus pelas pessoas,
torna-se tão perigoso quanto isso que os fariseus estavam praticando. Então nós vemos no versículo 23 esse pano de fundo, esse cenário. Constitui-se o quê? Os discípulos andando na seara, numa plantação de trigo, colhendo espigas. Tá bom? Espigas de trigo, não é espiga de milho não. Então eles vinham passando, meus irmãos, pela beira do caminho e colhiam as espigas do ramo de trigo, esfregavam na mão, sopravam os farelos, mais ou menos aquilo que a gente faz com amendoim, para comer só o grão tenro, né? O trigo ou a cevada ainda verde, não secos, não duros. Agora, o interessante, irmãos, que isso era permitido pela lei de Moisés. A lei de Moisés dizia que estando alguém de passagem por uma plantação, fosse uma plantação de uvas, uma plantação de trigo, o viajante ele podia colher o suficiente para matar a fome. Então, trocando em miúdos, se você estiver passando na rua e tiver um pé de goiaba na calçada de alguém, a lei de Deus, estou falando que é a lei brasileira, tá? A lei de Deus permitia que você comesse livremente ali até se saciar. Não podia colher a uva e pôr dentro de um saco. Não podia colher o trigo e colocar dentro de um saco e levar embora. Aí era roubo. Mas tudo que você pudesse colher ali no lugar, comer ali no lugar, era permitido. O interessante dessa lei que Deus decretou, está lá em Deuteronômio 23, 24 e 25, capítulo 23, versículos 24 e 25, que isso demonstra, irmãos, o cuidado de Deus que ninguém desfaleça de fome. Ninguém está roubando. Você não está colhendo trigo e levando para sua casa. Você não está colhendo uvas e levando para sua casa. Você está saciando a sua fome. Porque a terra que o proprietário cultiva é de quem? É do Senhor. Salmo 24, né? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então essa lei demonstra o quê? O cuidado que Deus tinha para que ninguém desfalecesse por fome. Esse preceito é muito importante mais adiante quando nós vamos ver a preocupação de Jesus em não despedir a multidão quando ele opera o milagre da multiplicação de pães. Havia outra lei também interessante a respeito desse cuidado de Deus, que era a garantia do sustento para os pobres. Consistia do quê? Aquilo que a Bíblia chama de rabiscar a colheita. Então eu tinha uma propriedade, eu tinha uma fazenda ou um sítio, sei lá, eu tinha uma plantação de trigo e os meus empregados eles podiam colher. Tudo que durante a colheita caísse no chão, o meu empregado não podia bitucar o trigo não. O que caísse no chão, ele tinha que deixar no chão. Porque os pobres que não tinham plantação, os pobres que não tinham o que comer, iam pegar aquilo que está bom, que está recém-colhido, mas acidentalmente caiu ao chão. Então os pobres vinham colhendo tudo que caía. É lógico que eu acho que o Senhor fala assim, vocês prestem muita atenção para não derrubar nada. Mas obviamente que cai, e tudo que caísse era proibido recolher do chão. Porque os pobres recolhiam, então Deus garantia assim o sustento, o lucro de quem produzisse, mas também que nenhum pobre passasse fome em Israel. Vê, irmãos, que a lei de Deus, embora exista uma série de restrições, ela é para o bem do homem. Mesmo a lei de Moisés era para o bem do homem. Nós vemos com relação à lei de purificações, de lavar-se, de esterilizar-se, de abster-se do contato com furúnculos, com fluxo sanguíneo, com animais mortos, com pessoas mortas. Não é uma proibição sem um sentido. É pelo cuidado de Deus. Porque Deus quer garantir que o seu povo tenha vida. E tenha saúde física. E tenha uma plenitude de vida que aqueles outros povos que não tinham um Deus tão amoroso não podiam ter. Mas os judeus podiam. Então eles estavam lá, fazendo o que a lei permitia, inclusive o que a lei prescrevia que fizesse. Ó, você está passando, está com fome, colha e coma livremente, desde que não leve nada embora. E aí os fariseus fazem a objeção, então, no versículo 24. Eles dizem assim, olha lá. Eles falam ali, olha lá. Por que eles estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado? Então veja, eles certamente não estão criticando o colher o trigo, porque eles eram zelosos com a lei. Mas eles estavam criticando o fazer isso num sábado. Então vamos lá, vamos entender o que é o sábado, irmãos. O que é o sábado? A palavra sábado não significa o sétimo dia da semana. A palavra sábado significa descanso. É a palavra Shabá, no hebraico, Sabá.
no grego em que foi escrito o Novo Testamento, sabaton, que foi traduzido para nós por sábado. Mas o que significa? Significa literalmente descanso, repouso, cessação. Descanso do quê? Descanso do trabalho. É aí que estava o perigo da interpretação dos judeus. Porque, irmãos, o que é trabalho? O que é considerado trabalho? Então Deus disse assim, olha, durante 6 dias vocês farão todos os seus trabalhos, mas o 7º é o descanso para o Senhor, é o sábado para o Senhor. Nele não farás trabalho algum, nem tu, nem o teu filho, nem os teus servos, nem o estrangeiro na tua casa, nem o teu boi, nada. É dia de consagrar, é dia de repousar, é dia de refazer-se do trabalho. Aí, os judeus começaram a inserir a tradição e dizer o que é trabalho. Então eles disseram, caminhar uma certa distância é permitido, mais do que isso é trabalho. Então nós vemos até no texto bíblico, até do Novo Testamento, dizer assim, fulano de tal caminhou a jornada de um sábado, que era a distância permitida pela tradição, não pela lei de Deus, percorrer. Então, o esforço de levantar, quanto peso eu posso levantar que é considerado trabalho? Vê, irmãos, que jugo pesado que estava se tornando sábado. Então, por exemplo, eu posso desamarrar um nó, mas eu não posso dar um nó, porque dar um nó é trabalho. Então, eu podia desamarrar o meu burro para levar ele, desamarrá-lo do coxo no sábado, mas não podia amarrá-lo no coxo no sábado. Nada disso está na lei de Deus. Isso está na tradição dos judeus. Então, eles enxergavam que colher as espigas no sábado fosse trabalho. Ora, irmãos, para Deus seria trabalho se os empregados daquele produtor rural estivessem lá colhendo no sábado. Mas o colher espigas para comer não é trabalho. Mas os judeus, então, eles tinham criado uma série de regras para definir o que é trabalho. E muitas atividades comuns, mesmo dar um nó numa corda, foram estipuladas pela tradição dele trabalho, sendo difícil de se fazer qualquer coisa sem infringir o sábado. É aí que está o nosso ponto principal de aplicação. O legalismo, irmãos. O que significa legalismo? Significa que nós determinamos regras, leis, fora daquelas exigidas por Deus, para considerar o outro santo. Então, a principal crítica dos fariseus envolvia a religiosidade de aparência. Não interessa se você era piedoso, você tinha que parecer piedoso. Então qualquer pecador podia fazer essas coisas, imitar a atitude de alguém piedoso, desde que ele fizesse diante dos outros. Na sua intimidade ele podia ser vil, cruel, malicioso. Mas desde que ele mantesse uma postura, desde que ele tivesse uma aparência, não tem problema nenhum. Irmãos, não é mera coincidência. Eu citei isso no sermão do domingo passado, vou citar novamente. Nós vivemos uma cultura evangelicalista em que espera-se uma aparência do crente. Então, nós estamos cansados de ver numa fila de casa lotérica, ou numa fila de postinho de saúde, quando você vê uma irmãzinha com a saia longa e uma língua tão longa quanto. Isso nos ofende, isso nos chateia. Você vê que é cobrado dos homens, que eles dizem assim, uma aparência. Aí eles lançam mão daquele texto da Bíblia, diz assim, apartai-vos da aparência do mal. E aí você usa um boné de abarreta, você usa uma bermuda, eles falam assim, você está aparentando, você está tendo a aparência de um marginal. Mas, irmão, se você for radical nesse legalismo, terno e gravata, é a aparência daqueles nossos amigos tão amados lá em Brasília. Então quem tem aparência de mal? O camarada que usa uma aba reta, uma bermuda? Ou quem usa terno e está parecendo um deputado? Mas certamente que Deus não leva em conta, irmão. Nem o terno, nem a bermuda, nem o boné. Óbvio que não. Como Deus também não leva em conta a calça, ou a saia longa, ou o comprimento do cabelo, mas o comprimento da língua, isso Deus leva em conta.
Sim, aí nós podemos lançar a mão do texto. Quando Samuel vai escolher o novo rei de Israel, a hora que ele vê o irmão de Davi, ele fala, só pode ser esse camarada, a postura, o garbo. Olha o porte dele. Esse é o novo rei. E aí Deus fala, olha Samuel, não atentes à aparência, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, eu porém vejo o coração. Irmãos, nós certamente não praticamos o legalismo do sábado, nós aqui. Outras religiões praticam, nós não. Mas nós não podemos cair em legalismo algum, em exigir de ninguém nenhuma prática de aparência, como se isso expressasse santidade. A santidade verdadeira é uma mudança interior, que obviamente reflete no exterior, mas começa de dentro. É o perdoar, é o amar o próximo, é o socorrer até os nossos inimigos, é o sermos fiéis a Deus quando ninguém está nos olhando. E disso muitas vezes nós não conseguimos escapar. Nós conseguimos passar por santos aparentemente na frente das pessoas, mas quando nós vamos pecar, nós damos uma olhadinha para o lado para ver se ninguém está olhando. Isso é inútil. Deveríamos olhar para cima, que sempre Deus está lá. Os fariseus viviam de aparência. Era essa a crítica de Jesus a ele. Nos versículos 25 e 26, Jesus dá a resposta a essa questão. Olha, por que eles estão fazendo aquilo que não é certo fazer no sábado? Porque eles partiam num pressuposto que colher espigas era trabalho, ainda que não fosse. Mas olha a resposta que Jesus dá, como é muito maior. Ele fala assim, vocês nunca leram o que fez Davi? Quando ele teve fome e comeu os pães da proposição, os pães da presença, de que não era permitido ele comer, senão o sacerdote. E ele comeu ele e deu também para aqueles que com ele estavam. O que eram esses pães da presença? Pães da proposição. Então, dentro do tabernáculo, irmãos, e dentro do templo, existia uma mesa com 12 pães, esses pães ázimos, né? 12 pães ali, que estavam sempre diante de Deus. Proposição significa presença. Então, são 12 pães que estavam sempre presentes. Então, você assava o pão, de manhãzinha você ia lá, colocava os pães sobre a mesa, no final da tarde, você retirava os pães da mesa, o sacerdote comia, na outra manhã colocavam-se outros 12 pães novos. Isso era um ritual que Deus havia decretado para que demonstrasse a provisão de Deus diante da presença dele. Então Deus sempre provendo aos filhos de Israel. 12 pães, 12 tribos, sempre diante de Deus. E esses pães só podiam ser comidos pelo sacerdote, na troca dos pães. Mas Jesus está dizendo, olha, quando Davi teve fome, ele pôde comer, porque a fome dele importa mais para Deus do que o rito, do que a cerimônia. Aí, dentro da seita adventista, eles dizem assim, que a lei de Deus é separada em 2 preceitos. A lei moral, que são os 10 mandamentos, que o 4º mandamento é o sábado, e a lei cerimonial, que eram aquelas que diziam respeito a todas as coisas que só valiam para Israel. Uma coisa interessante, que essa é uma invenção dos adventistas, porque os judeus não tinham isso. Porque se eles tivessem, os fariseus teriam levantado essa objeção a Jesus. Os fariseus teriam dito assim, olha Senhor, mas eles quebraram a lei cerimonial dos pães da preposição. Seus discípulos estão quebrando a lei moral que eles estão trabalhando no sábado. Então, esse preceito levantado pelos adventistas, que há 2 leis, uma moral e uma cerimonial, nem passava pela cabeça dos judeus. A lei é a lei. A lei de Moisés é a lei de Deus. Incluía o sábado, incluía o comer do pão da preposição somente pelos sacerdotes. Mas, quando a necessidade do ser humano é iminente, não é um caso banal. Somente Davi e os que com ele estavam nesse episódio comeram o pão da preposição. Exceto isso, somente sacerdotes, a vida e a história toda do Israel antigo. Então não é algo banal,
Mas quando a necessidade do homem é iminente, então Deus valoriza mais a vida humana do que a lei. E a maior objeção de Jesus aos fariseus, irmãos, era justamente a determinação que eles tinham em considerar as tradições mais importantes que as necessidades pessoais. Porque Jesus lança a mão de um caso previsto na lei, que somente os sacerdotes pudessem comer. Mas os fariseus, eles estavam lançando mão da tradição deles. Porque a lei sequer considerava o colher as espigas ali trabalho. Essa é a resposta de Davi. No versículo 27, aliás, essa é a resposta de Jesus a respeito de Davi. E no versículo 27, então Jesus diz qual é o pressuposto que ele usa. Ele diz, olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Irmãos, o sábado é uma dádiva. O sábado é um presente. A lei do descanso. Abra sua Bíblia, Deuteronômio 5, versículos 12 a 15. Deuteronômio 5, de 12 a 15. Nós vamos ler aqui. Diz assim, é o quarto mandamento. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e fará todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu, porque te lembrarás que fosse servo no Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então a lei do sábado é uma lei boa, mas nós temos que entender o propósito dela. A primeira pergunta é, guardar o sábado, para quê, Senhor? Versículo 14, parte B diz, para quê? É essa a pergunta que eu faço, para que guardar? O texto responde assim, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Porque com certeza o judeu que era o empregador ia descansar. Agora, se Deus não determinasse um dia de descanso, ele faria o servo dele trabalhar dia e noite, sol a sol. O cuidado que o Senhor tinha, que o servo, que o empregado, que o animal descansasse. Que a exploração do trabalho não fosse um fim em si mesma. Não é para ficar com o pé pro alto que Deus fez o sábado. É para que todos igualmente descansem. É o cuidado que Deus tem pelo homem que Ele ama. Para quê? Agora, por quê? Versículo 15 diz, porque te lembrarás que foi servo na terra do Egito. Que lá não tinha descanso. Lá trabalhavas como escravo. E o Senhor te tirou com mão forte e braço estendido. Por isso, Deus ordenou que guardasse o sábado. Então, quem deveria guardar o sábado, irmãos? O judeu. Porque Deus tirou os judeus do Egito. Agora eu faço uma pergunta para o pregador adventista. Você é judeu? Não. Você morou no Egito? Não. Seus pais moraram no Egito, foram escravos lá? Não. Então você não deve guardar sábado. Ponto final. Simples assim. Ah, mas eu quero guardar sábado. É? Então tá. O teu servo, a tua serva, as pessoas que estão dentro da sua casa também não podem trabalhar. Ah, mas ninguém... Eu tenho uma loja, eu tenho um negócio lá e não trabalho no sábado e meus empregados também não trabalham. Ah, é? Então você também não usa energia elétrica, porque tem alguém trabalhando na CPFL para te dar energia elétrica no sábado. Então você não pega transporte público, porque o motorista está pecando segundo o seu pressuposto para te dar transporte no sábado. Então guardar o sábado, como a lei de Moisés exigia, é impossível. Porque nós não vivemos num estado que a lei é a lei de Moisés. Então no Brasil a lei de Moisés não vale. Então tem alguém lá na CPFL, tem alguém lá no Águas de Jaú trabalhando. Então se o adventista abre a torneira no sábado, ele quebrou o sábado. Então já que ele vai quebrar de qualquer forma,
por que ser legalista e querer guardar aquilo que Deus não exige de nós? Mas aí a resposta de Jesus não é isso, né? A resposta de Jesus é: o sábado foi feito por causa do homem. Então o sábado, o descanso, não foi dado na lei de Moisés, ele foi dado na criação. Deus fez todas as coisas, e após ter feito todas as coisas, Deus cessou. Deus precisava descansar? Não. Deus se cansa? Não. Mas Ele fez para demonstrar que é bom repousar. Refazer-se, irmãos. Descansar a mente. É pensando no bem. A lei de Deus é para o bem. E na ordem da criação, como é que foi feito as coisas? O homem foi feito no 6º dia, e o sábado no 7º. Então Deus não deu o descanso no 5º dia, e o homem depois. Deus fez o homem e o sábado para o homem. Jesus está dizendo: vocês transformaram aquilo que era uma dádiva num fardo. Deus fez o sábado para dar ao homem. Vocês estão fazendo o homem servir o sábado. Vocês transformaram em legalismo de aparência aquilo que era bom. Deus fez para o melhor, vocês transformaram ele no pior. E é por isso, por causa dessa distorção que os judeus fizeram, porque eles transformaram tudo, não só o sábado, num legalismo de aparência, tudo, não só o sábado, o jejum, os dízimos, as ofertas no santuário, tudo, isso irritou a Deus, que Deus previu que acabaria com o sábado dos judeus. Abra lá em Oséias capítulo 2. Oséias capítulo 2, versículo 11. Diz assim: e farei cessar toda a sua alegria, suas festas, suas luas novas e os seus sábados e todas as suas festividades. Então os judeus eles tinham 3 tipos de sábado, 3 tipos de sabá, 3 tipos de descanso. Eles tinham o descanso semanal, que era um sabá no 7º dia da semana. Eles tinham um descanso mensal, que era um sabá todo dia de lua, dia ou noite, né? É sempre que fosse lua nova, descansava durante o dia. E tinha os sabás das festas, festa dos tabernáculos, festa das colheitas e festa da Páscoa, os pães ázimos, tabernáculo e colheita. Então eles tinham esses 3 anuais, digamos assim, esses 3 feriados. Tinha um feriado mensal, que era a lua nova, e um feriado semanal, que era o 7º dia da semana. Então Deus falou assim: eu vou fazer vocês pararem de celebrar as suas festas. Sabe por quê? Leia o capítulo 2 depois. Porque vocês parecem uma prostituta, que quando estão com o seu marido, valoriza ele. Mas quando se sente bem, volta para os seus amantes. Volta para o seu marido. Volta para os seus amantes. Volta para os seus maridos. Volta para os seus amantes. Volta para mim. Volta para Baal. Volta para mim. Volta para Baal. Então Deus diz: estou cansado disso. Vou fazer cessar as festas. Fazer cessar os congressos. Fazer cessar esse culto hipócrita que vocês me dão. Quando isso cessou, né? Cessou? Cessou. Quando? Jesus responde no versículo 28. Ele diz: assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Jesus é o dono do sábado. Jesus é o dono. A palavra Senhor aqui, a palavra Adonai, é a palavra dono. É aquela pessoa que detém, tem posse. Jesus disse: eu sou o dono do sábado. Com isso, Jesus não estava declarando liberdade para violar a lei do sábado. Lembra que Jesus disse: eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Mas uma vez cumprida, ele revogou. Ele estava afirmando o quê? Eu tenho autoridade para dar a interpretação correta da lei. Vocês fizeram o sábado algo ruim, mas eu vou ensinar para vocês que o sábado é bom, mas ele é para o bem do homem. Irmãos, qual é a interpretação que os apóstolos deram do sábado? É a que interessa para nós. O sábado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso sábado. Para nós encerrarmos, eu quero ler só mais um texto. Colossenses capítulo 2. Os fariseus, os escribas, os rabinos,
não souberam interpretar corretamente o sábado e transformaram ele num fardo. Transformaram ele em algo ruim. Os apóstolos de Jesus entenderam o sábado. Então, Colossenses capítulo 2 diz assim: havendo riscado as... Colossenses 2, versículo 14, até o 17. Havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças, ou seja, a lei de Moisés, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então Jesus viveu debaixo da lei. Gálatas 4 diz assim: cumprindo o tempo determinado por Deus, veio o seu Filho em forma humana, debaixo da lei, para redimir os que estavam debaixo da lei. Então Jesus viveu debaixo da lei. Jesus nunca infringiu a lei de Moisés. Ele era judeu, era circuncidado, descansava no sábado, não comia porco. Jesus nunca infringiu a lei de Moisés. Mas quando ele a cumpriu, ele a revogou, cravou-a na cruz. Ela era uma cédula de dívida. Ela era um contra-cheque negativo para nós. Era a ela que nós devíamos a morte. A lei da morte. Jesus cravou-a na cruz. Versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, já que Jesus fez isso, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festas, Páscoa, tabernáculo e colheitas, por causa da lua nova e nem do sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, irmão, toda a lei de Moisés e todos os rudimentos da lei de Moisés eram símbolos, eram sombra da realidade que Jesus operou. Então, um descanso na semana era a sombra do descanso que nós alcançamos em Jesus. O sábado semanal era uma sombra. O sabá, o descanso do cristão, é Jesus. Em Jesus nós alcançamos descanso do fardo do pecado, da condenação, da morte e do pecado. Então, irmãos, qual é o sabá cristão? O sabá cristão é o domingo. É um sabá da lei, como o sabá de Moisés? Não, é um sabá da graça. É um descanso gracioso. E é no domingo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Marcos 16, 2 diz que, terminando o sábado, quando rompia o primeiro dia, as mulheres foram preparar o corpo de Jesus no túmulo, e chegando lá, o Senhor havia ressuscitado. O Espírito Santo também desce em Pentecostes, que é 7 semanas após a Páscoa. Pentecostes vem de penta, 50, né? Então, 7 semanas após a Páscoa, o Espírito Santo desceu sobre eles no domingo. Nós vemos os discípulos reunidos no domingo seguinte à ressurreição, quando Jesus aparece a eles. Diz: estando os discípulos reunidos no primeiro dia, porque tinham medo dos judeus, estando as portas fechadas, apareceu o Senhor e disse: paz seja convosco. No versículo 20 de Atos, nós vemos que os discípulos dos gentios já, os cristãos gentios, reunidos no primeiro dia, no domingo, para celebrar a ceia do Senhor, despediram Paulo na sua missão. Nós vemos Paulo mandando reunir-se ao domingo. 1 Coríntios 16, 12, Paulo diz assim: no primeiro dia da semana, cada um põe de parte o que pode ofertar para a oferta que eu vou levar em Jerusalém. Então, a reunião dos cristãos era no domingo. E ainda mais, não é uma justificativa, mas é um texto descritivo que nos mostra que o domingo já era dia de guarda dos cristãos. Lá em Apocalipse 1, 10, João chama o primeiro dia da semana de domingo. Nossa palavra que significa domingo vem do latim dominica, que é uma tradução daquilo que o João fala, Kyriate Imera, dia do Senhor. Apocalipse 1, 10 diz assim: estava eu na ilha de Patmos por causa do testemunho do Senhor, e no dia do Senhor fui arrebatado em espírito. No Kyriate Imera, no Dominica, no domingo fui arrebatado em espírito. Não é porque o João foi arrebatado no espírito que ele é importante, mas é que eles já chamavam o primeiro dia da semana de domingo. Então não foi uma invenção do Constantino, né? Isso aqui era no ano 90, quando o Apocalipse foi escrito.
e o Constantino viveu só no ano 300. O que isso tudo significa para nós, irmãos? Que nós temos que guardar o domingo como os judeus guardavam o sábado? Não. Que sim, Deus se importa conosco e nos deu um dia de descanso, para que nós descansemos do nosso trabalho, do nosso fardo, descansemos a mente, para que nós possamos ter o lazer com a nossa família, para que nós possamos fazer um passeio com a nossa família. Deus quer que nós descansemos do estresse do dia a dia. Ele cuida de nós. A lei é para o melhor. A lei da graça que nós participamos, o Novo Testamento, segue o mesmo pressuposto. É para o melhor. Quando Deus diz faça, é para o melhor. Quando Ele diz não faça, é porque Ele quer o melhor de nós. Agora nós somos os embaixadores dessa lei. Nós não podemos cometer o mesmo erro que os fariseus cometeram, transformando-a num legalismo, numa ortodoxia fria, impondo sobre os membros da congregação um fardo de santidade de aparência. Então, nós aplicaremos os mandamentos do Senhor, guardaremos os preceitos do Senhor em amor, para o melhor, valorizando sempre a pessoa e não as tradições, valorizando sempre o ser e não o fazer. Amém? Nos coloque em pé para nós.